De volta com o nosso Jornal da Cidade e a partir de agora, a nossa conversa é com o deputado estadual Kelps Lima, que é o deputado Kelps do Solidariedade, presidente da CPI da Covid-19 no âmbito da Assembleia Legislativa. Deputado Kelps, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth, bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a 94 FM. Deputado Kelps, CPI da Covid-19, com vários já depoimentos no âmbito de empresas, no âmbito de servidores públicos. O que a gente pode já concluir até o momento, deputado? Que, infelizmente, o Rio Grande do Norte desperdiçou dinheiro em algumas áreas, que os processos administrativos vários foram mal feitos, há lições a serem tiradas. Nós já temos 2 operações da Polícia Federal em cima de 2 dos 10 processos, dos 12 processos que nós investigamos. Existem outras investigações sigilosas que, obviamente, a gente não pode revelar. E, infelizmente, algumas pessoas se aproveitaram da pandemia para desviar dinheiro público e levar vantagem em cima do sofrimento alheio. A Operação Lectus, que foi deflagrada pela Polícia Federal, a CPI pediu os documentos, as informações, os anexos dessa operação. A CPI já recebeu, deputado? Não, ainda não recebemos. A gente pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público, eles disseram que só com autorização da Justiça Federal. E a gente está aguardando o retorno da Justiça Federal, bem como o processo do Consórcio Nordeste, que está no STJ. Eu ontem estive em Brasília e a gente está articulando para ter acesso aos dados sigilosos. Mas o Consórcio Nordeste, a gente já tem muita informação. E a Operação Lectus não. De fato, a gente não tem tantas informações, tanto é que os depoimentos dessa operação ainda não começaram, porque a gente está aguardando o acesso aos autos que estão em segredo de justiça na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Há uma expectativa muito grande para alguns depoimentos na CPI da Covid-19, depoimento do ex-ministro Carlos Gabas, secretário-geral do Consórcio Nordeste, do governador da Bahia, do governador Rui Costa Pimenta. O que já se tem? Eles de fato irão depor, deputado? Virão sim. Carlos Gabas já, a passagem de avião está comprada, dia 6 de outubro ele está aqui, bem como a proprietária da empresa, que fez delação premiada nesse processo. Ela vem depor aqui? Ela vem depor. A gente não tem uma confirmação formal dela. Ela foi intimada eletronicamente por AR. Com Gabas não, a gente já tem confirmação mesmo, acerto de horário e tudo. E dia 6 de outubro ele está aqui. E no caso do governador da Bahia, a CPI vai manter essa convocação? Ela pode. Há uma discussão jurídica. Há uma discussão jurídica. A gente vai aguardar os depoimentos. Por exemplo, nós temos informação que no depoimento da empresária que foi presa, ela informa que seriam 12 milhões de comissão para o irmão do chefe da Casa Civil do governo da Bahia. No âmbito lá, só contextualizando o ouvinte, no âmbito da compra dos respiradores. Dos respiradores, 48 milhões. Os 48 milhões que o Rio Grande do Norte foi roubado em 5. Em 5. Em ela confirmando aqui, e estando isso nos autos, e se o depoimento dela fizer essa conexão com o governador da Bahia, eu vou brigar para que ele venha sim. Se ele participou de roubo de dinheiro do povo potiguar, não serei eu que vou abrir mão dele vir. Ele que vá para o Supremo dizer que não vem, porque ele administrou o dinheiro do Rio Grande do Norte. Houve um absurdo que o Rio Grande do Norte pagou adiantado, sem assinar contrato, sem analisar a empresa. Ontem teve um depoimento da procuradora adjunta da PGE e eu perguntei a ela diretamente, eu disse: a senhora daria um parecer favorável para a compra de respiradores por 5 milhões, pagamento adiantado, sem análise do contrato, uma empresa recém-aberta que funciona num apartamento que tirou a primeira nota fiscal? E ela disse que não, porque é o óbvio, mas o Rio Grande do Norte pagou. Então não dá para não responsabilizar ninguém. Não dá para fazer de conta, foi um erro, foi um erro burocrático. Não foi um erro burocrático. Eu tive a infelicidade no meu gabinete, morreram 3 pessoas por Covid. 3 pessoas? 3. Uma dessas pessoas morreu por falta de respirador justamente nessa época. Como é que eu vou olhar para a família dessas pessoas? Eu vou dizer o quê? Que foi um erro burocrático? O Rio Grande do Norte ter jogado 5 milhões de reais fora? Não é irresponsabilidade desse tamanho? E a empresária confessando que havia um esquema lá? Não. Alguém tem que pagar essa conta. Esse dinheiro não pode ser perdido e quem desviou esse dinheiro tem que ir para a cadeia. Deputado Kelps, o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, vai ser convocado para depor? Vai, porque Cipriano ainda não foi. Porque como ele vai responder por todos os 12 processos, talvez com exceção de um, que é o
o da comunicação, que foi usado o dinheiro público para botar um garoto propaganda, um filiado do PT como garoto propaganda, com exceção desse, que é quem vai responder a secretária de comunicação, então a gente está esperando mais para frente para juntar os elementos. Talvez ele tenha que dar mais de um depoimento. Será com certeza o depoimento mais longo, porque ele vai ter que responder por tudo. Então não adiantava estar chamando ele toda semana. A gente preferiu deixar para o final. Acredito, a CPI vai até 4 de dezembro, eu acredito que ele vai ser chamado no início de novembro. Provavelmente ele vai passar uns 2 dias na Assembleia. No âmbito da CPI lá do Senado Federal, a gente vê um instrumento que algumas testemunhas foram transformadas em investigadas. No âmbito da CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa, eu não sei nem se o senhor poderia já confirmar isso no momento em que se encontra, mas alguns depoimentos de testemunhas já sinalizam de que elas poderão ser transformadas em investigadas? Isso já foi feito. Por exemplo, a diretora do LACEN. A diretora do LACEN, porque ela mentiu na CPI, ela negou ser sócia de empresas. Negou mais de uma vez. E a junta comercial mandou os documentos, ela é sócia de 3 empresas, inclusive 2 na área laboratorial. Então, ela foi convertida em investigada. Há outro servidor, que eu não vou lembrar o nome agora, que também foi convertido em investigado. E o depoimento de ontem, há uma chance muito grande, a gente está fazendo um comparativo dos depoimentos de ontem para converter mais uma pessoa investigada. Deputado, o que mais está lhe surpreendendo? A CPI foi instalada, obviamente, com uma série de informações que foram protocoladas no processo, no pedido de abertura. Mas nesse trabalho tem o quê? Um mês e meio? É 1 mês e meio. Um mês e meio de CPI. O que mais lhe surpreendeu como presidente desse colegiado até o momento, deputado? Partiu-se do seguinte princípio. Quando você tem a pandemia, ela virou ela deu a quem queria fazer coisa errada um escudo muito grande. Havia um ambiente muito favorável para a corrupção e para a improbidade administrativa, porque a morte de pessoas servia de justificativa de tudo. Não, a gente tem uma urgência, a gente tem que fazer de qualquer jeito. Só que você, quando começa a investigar, vê que esse qualquer jeito não foi a agonia de quem queria salvar vidas. Foi o interesse de quem queria direcionar contratações. Há questões lá que são injustificáveis. Por exemplo, você precisar contratar um instituto de pesquisa e não pedir proposta de nenhuma empresa do Rio Grande do Norte. Qual é a justificativa disso? De você só pedir a 2 institutos de pesquisas. Os 2 fora do Rio Grande do Norte. Só 2 institutos de pesquisas foram chamados para apresentar propostas. Os 2 fora do Rio Grande do Norte? Os 2 fora do Rio Grande do Norte. Qual a justificativa? Os institutos de pesquisa do Rio Grande do Norte prestam serviço em outros estados. Ou seja, eles têm expertise. Num contrato milionário, quase 2 milhões de reais para pesquisa, no período da eleição. Coincidentemente, no período da eleição. Então, quando você busca respostas, você não tem. Claro, também houve erros. Não posso ser injusto. Também houve erros. Também houve erros de agonia da pandemia. Né? Tanto é que há eu tenho cobrado isso do relatório, que o relatório não venha só com acusações, ele venha com sugestões de melhora de procedimentos que podem evitar corrupção. Olha, o setor de almoxarifado de conferência da Secretaria de Saúde, que recebe os produtos, não tem balança. O que é que isso significa? Que ele recebe uma caixa enorme de produtos, ele não pode abrir e nem fazer a pesagem por amostragem. Você pegar um item, olha só, tem mil remédios dentro daquele saco. 5.000 remédios, não dá para contar os 5.000. Mas se você pesar e pesar o todo e multiplicar esse 1 por 5.000, o peso vai dar parecido. Não tem balança. Eles não fazem checagem por amostragem. Isso é um portal enorme, do tamanho da Arena das Dunas, para corrupção. O setor é antigo, não houve treinamento nos últimos 8 anos em ninguém do almoxarifado da Secretaria de Saúde. Não há uma regulamentação interna de que forma você deve receber os procedimentos para que não seja lesado. E todo mundo que trabalha com gestão pública e tem experiência, ou é da área jurídica como eu sou, sabe que é ero e vezeiro esquema de venda um determinado produto e entrega menos.
câmeras com checagem, filmagem de recebimento de material não tem. As ambulâncias foram alugadas por uma fortuna, é o contrato um dos mais suspeitos. A vistoria é ridícula. Foram fazer uma vistoria, tiraram fotos das ambulâncias por trás de árvore. Não tiraram uma foto dentro da ambulância para confirmar se os equipamentos estavam lá. Então, há uma mistura de amadorismo, né, com suspeitas enormes que esse amadorismo não é só desleixo. Eu tenho um cuidado enorme, Ana Ruth, porque tem duas coisas graves que tem na CPI. Uma é, claro, que podem acontecer na CPI. Uma, claro, é pegar as pessoas fazendo coisas erradas. A outra é você acusar um inocente. Eu advoguei muitos processos durante muitos anos. Olha, é uma tortura uma pessoa inocente responder um processo judicial. Então, a gente está tendo muito cuidado. Por isso que não tem lacração. Eu sinto ansiedade das pessoas de todo dia ter um fato extraordinário na CPI. A gente não faz. Eu, por exemplo, poderia ter dado ordem de prisão à diretora do LACEN, porque eu sabia que ela estava mentindo. Ela já vai responder por falso testemunho na justiça. Eu ia prender essa senhora, ela ia pagar R$500 de uma fiança, 3 horas depois estava na rua. Aí o filho dela ia estar assistindo, ia ser aquele rebuliço, ia ser só para fazer mídia. Seria uma prisão mediática, porque ela ia pagar R$500 e ia sair. Ela não ia ficar numa cela, ela não ia ser algemada. E para que eu iria dar voz de prisão ali? Ela já está no abacaxi. Ela se colocou no abacaxi. Entendeu? Então, eu tenho muito cuidado e muita responsabilidade. Agora, o que é que a gente não abre mão de jeito nenhum? Quem for culpado vai pagar. Aí não adianta fazer pressão política. Quem me conhece no Rio Grande do Norte sabe. Não adianta mandar falar comigo. Não adianta mandar falar com... Não adianta. Deputado Kelps, o senhor fez referência ao relatório, mas o relator da CPI da Covid-19 é o líder do governo na Assembleia, o deputado Francisco, do PT. O que é que a gente pode esperar desse relatório, deputado? Eu espero que Francisco coloque no relatório dele o que a gente está vendo. No que a gente discordar, a gente vai votar contra o item do relatório e vai revisar o item do relatório. Pode ser feito um relatório paralelo? O senhor cogita isso? Não precisa de relatório paralelo. O que precisa é, caso nós discordemos e está público e notório que há discordância, a gente vai destacar o item que a gente discorda, colocar uma redação alternativa e votar. E a maioria vai aprovar aquela leitura. E a maioria dos deputados não é do governo. A gente conversa com o deputado Kelps Lima. Deputado, em que pode terminar essa CPI? Eu faço essa pergunta porque a Assembleia tem 2 CPIs. E o que as pessoas sempre se perguntam é, em que pode terminar a CPI? A CPI tem o poder de indiciar alguém, ou seja, de sair daquele documento e já enviar para a Justiça. A CPI tem o poder de quê? Em que pode terminar? O senhor já trazia a informação de que a CPI deve ir até início de dezembro. No decorrer da CPI... é outra coisa que eu tenho muito cuidado, porque poder é uma coisa muito perigosa, Ana Ruth. Você trabalha muitos anos na política e você viu transformação de pessoas assim, num dia antes da eleição tá de um jeito, ganhou a eleição, já o poder sobe na cabeça, quando toma posse, o poder vai pro espaço. E depois a gente vê a roda girar e ele... Exatamente, aí volta a humildade. Aí volta, exatamente. E uma CPI, um presidente da CPI tem muito poder. Por exemplo, posso fazer busca e apreensão pessoal, fazer pedido de prisão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telemático, ter acesso a documentos sigilosos, como a gente já tem. Então, eu tenho muito cuidado. Na prática, o que é que nós já fizemos? Hoje mesmo, eu vou pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do proprietário da empresa do contrato das ambulâncias. Estou lhe dando aqui em primeira mão. Hoje o senhor vai pedir essa quebra? Hoje eu vou pedir. Isso quebra do... Sigilo bancário, fiscal e telemático, e telefônico, que são os e-mails, do proprietário da empresa das ambulâncias. Então, isso você invade a vida da pessoa, né? A CPI, ela vai entrar numa fase agora, com os documentos de muitas quebras de sigilo. Estou lhe dando a informação aqui em primeira mão. Ela começa agora a ficar a ter muito mais densidade. Ao final dela, o que é que a gente não pode? Eu não posso dizer. Ana Ruth desculpa, Ana Ruth. O professor meu, Herbert Spencer dizia, exemplo ruim a gente dá com a gente, exemplo bom a gente dá com os outros. Um empresário X lá, eu não posso mandar ele para cadeia, um servidor. Mesmo a empresária da Bahia que confessou. Quem pode mandar para cadeia é o juiz. O que é que a CPI faz? Ela faz um relatório, indicia, e aí muita gente vai ser indiciada nessa CPI,
e manda para o Ministério Público, Polícia Federal e órgãos de controle, CGU, TCE, TCU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, quase todos os processos de recursos federais. E, por uma decisão do Supremo, esse relatório da CPI, ela passa na frente de todos os inquéritos, ele é prioritário. Não entra lá em ordem cronológica, ela vai para frente. E aí, com certeza, muita gente vai ser denunciada e vai ter que responder. E os instrumentos, a gente vai entregar. Eu tive com o Procurador Federal semana passada e ele disse, Kelps, a CPI entrega um trabalho sempre mais robusto, facilita a vida da gente. E quando chega na mão do Ministério Público da Polícia Federal, eles têm muito mais expertise de investigação, né? Então, eu não queria estar no lugar de quem vai ser indiciado. Eu não queria estar no lugar. Agora, de fato, cadeia só quando o juiz, os tribunais superiores ao final fizeram a condenação. Não existe condenação prévia. Eu sinto ansiedade das pessoas de punição, claro, indignados com desvio de recursos, mas não funciona assim. Deputado, o senhor falou sobre sigilo. Esse sigilo é um termo que a gente usa no jurídico de ofício ou ele precisa ser aprovado? No caso, o pedido do senhor precisa ser aprovado pelos demais membros da CPI? Precisa ser aprovado, mas até agora nós aprovamos 100% dos pedidos. 100% dos pedidos que foram feitos foram aprovados. Há uma lógica na CPI de não deixar passar nada. Deputado Kelps, a gente, no início da CPI da Covid-19, antes dela ser instalada, teve uma discussão política sobre se a oposição seria maioria, seria minoria. Nesse contexto, hoje, a bancada de oposição na Assembleia ao governo Fátima é maioria na CPI da Covid-19. O senhor acredita que pelo fato de termos sempre esse carimbo, o que é oposição, o que é situação, isso pode trazer algum tipo de descredenciar o trabalho que está sendo feito na CPI ou mesmo o relatório e esses questionamentos que virão, deputado? Poderia, se a CPI estivesse fazendo lacração, cometendo injustiças. Por exemplo, essa CPI, claro, a governadora é Fátima Bezerra, os atos de governo é do governo dela. Mas o nome dela não é nem pronunciado na CPI, porque a CPI não tem por objetivo desgastar o governo. O nome da governadora não é citado, ela não foi convocada. Claro que é péssimo para ela. Por exemplo, nós tivemos uma operação da Polícia Federal que afastou a secretária adjunta e outra servidora. Quem indicou foi a governadora. O secretário de saúde todos os atos feitos, por exemplo, a perda de respiradores, foram pessoas indicadas pela governadora. Ela quem quis participar do Consórcio Nordeste. Mas a CPI não tem o objetivo primeiro. Aí a gente perderia a credibilidade. Você vê que ninguém fala disso. Esse tema não existe, de que a CPI ela está direcionando as investigações, porque a gente está fazendo um trabalho muito sério, muito árduo, e eu tenho muito cuidado disso. Eu estou no 3º mandato de deputado. Eu nunca aderi a governos nenhum, sempre fui oposição. Eu nunca indiquei parente para cargo, nunca botei parente meu para ser candidato, e eu nunca deixei de votar um projeto que fosse bom para o Estado, mesmo fazendo oposição ao governo. Então, eu tenho certeza que esse não será tema. Pode ser no final, na choradeira final, diante dos muitos que vão ser indiciados pela CPI. O senhor falou na governadora Fátima Bezerra. Hoje, o senhor vê possibilidade dela ser convocada pela CPI, deputado? Não, porque até agora, o que não quer dizer que ela não possa ser indiciada, né? Porque a CPI tem só 1 mês e meio, né? Tá longe. Mas hoje, as assinaturas no papel lá são de pessoas todas indicadas por ela, mas não tem a assinatura dela. Deputado Kelps Lima, vamos falar sobre política, deputado? De solidariedade. 2020, o senhor estava aqui quando a gente já falava sobre fim das coligações, 2022 se avizinha por aí. Projeto político do deputado Kelps para 22. Deputado federal, eu sou pré-candidato a deputado federal. Solidariedade hoje é um dos maiores partidos do Estado, tem a 2ª maior bancada da Assembleia, administra a 2ª maior cidade do Estado e precisa de um deputado federal. Nós tivemos uma reunião da executiva do partido que pegou alguns dos melhores quadros do partido para serem candidatos a federal. A gente é muito organizado, temos uma escola de formação política, ou seja, a gente renova. Em vez de a gente estar buscando candidato dentro da família, a gente vai atrás de juventude. Então eu serei candidato. Laurence, presidente da Câmara de Mossoró, com apoio de Alisson, será candidato. Presidente da Câmara de Açu, o vereador T. Salles Macorreia, segundo suplente de deputado federal.
e uma série de outros nomes que a gente vai anunciar na próxima semana. Só falta um nome para a gente fechar a chapa já. Só um nome, a chapa de solidariedade já está organizada. A de estadual também temos uma nominata muito boa, porque agora mesmo a gente abriu uma nova turma da Escola de Jovens Líderes. Meu sonho é que quem me suceda na Assembleia seja um aluno da Escola de Jovens Líderes, de preferência uma menina, né? Porque a gente já vai com... Alisson se elegeu deputado, era aluno da Escola de Jovens Líderes, foi a primeira filiação dele. Eu vou pedir licença do mandato logo após a CPI. Quem vai assumir é Michael Diniz, primeira vez que tem mandato, 7.000 votos só, 27 anos, aluno da Escola de Jovens Líderes. O senhor mantém essa disposição? Vai Não, se licenciar? eu vou me licenciar do mandato. Se licencia final de dezembro? Final de dezembro, janeiro, aí eu vou ver, depende da CPI. A CPI para terminar no meio de dezembro, se ela não for adiada. Eu só condicionei, óbvio. Iria parecer que eu estava correndo da CPI, não é o caso. Então a gente tem a Escola de Jovens Líderes que está lá, as inscrições estão abertas, então a gente vem muito bem. Essa nova legislação que proíbe coligação, teve mais mudanças, Ana Ruth. Eu estava lá ontem em Brasília e verifiquei. As chapinhas pequenas, as chapas nanicas, elas se acabaram com outra mudança que teve ontem. Só pode eleger deputado o partido que fizer 80% do quociente e os candidatos que tiverem pelo menos 20% do quociente. Vou traduzir isso em números. Ninguém se elege deputado federal no Rio Grande do Norte com menos de 40.000 votos. Até semana passada, se você juntasse 10 candidatos de 20.000, você elegia um deputado federal, 200.000. Agora você não elege mais, porque um deles tem que ter pelo menos 40.000. A mesma coisa na Assembleia. E teremos menos candidatos. Em vez de 200% do número de vagas, ou seja, nós temos 8 federais, podia ter 16 candidatos, nós vamos só poder ter 12. Dos 12, 4 tem que ser mulheres ou 8 mulheres. Manteve a proporção, né? De gênero, né? Ou você tem 8 mulheres e 4 homens, ou você tem 8 homens e 4 mulheres. Então ficou muito difícil para chapas nanicas, quase impossível de eleger deputado, e para partido que tem só o rei, o dono, que só ele é candidato e no final faz uma coligação na reta final, esse acabou também. Então vai ser um troca-troca de partido, de deputado trocando de partido agora gigante. E o Solidariedade ninguém vai trocar de partido. Deputado, e a disputa para deputado estadual? O senhor deixa 3 mandatos, vai para federal. E como é que se organiza o Solidariedade na chapa de estadual? Escola de Jovens Líderes. Eu não vou botar nenhum parente no meu lugar, nem Hoje o Solidariedade tem o quê? Tem o senhor, tem o deputado Eliabe e a deputada Cristiane. Eliabe e Cristiane são candidatos à reeleição. Vem um candidato ou uma candidata de Mossoró, muito forte, né? Com apoio do prefeito. Nós temos Lili em Caicó, nós temos... Lili vai ser candidata? Lili é candidata. Valdir em Jucurutu. Nós temos Luiz Eduardo, prefeito de Maxaranguape. Nós temos Michael Diniz, que assume o mandato de deputado pertinho da campanha, com a minha licença. Ah, meu Deus, se eu esqueci o nome aqui, eu tô ferrado. O senhor falou de licença. E o senhor se licencia por quanto tempo, deputado? 120 dias. Vai se licenciar por 120 dias. Deputado Kelps, e para a majoritária, como é que vai se comportar ou como vai caminhar o Partido Solidariedade na disputa majoritária de governo e Senado? Nós temos, como a gente teve uma reunião agora 60, 90 dias atrás da executiva e ficou definido que a gente só ia olhar para a chapa majoritária após as regras, porque a prioridade absoluta é termos um deputado federal, né? Porque essa é a prioridade. Sem deputado federal, a gente não consegue levar dinheiro grande para as cidades. Deputado federal, você tem ideia, Ana Ruth, se eu for eleito, no primeiro ano de deputado federal, eu vou ter direito a mais emendas do que nos 3 mandatos de deputado estadual. A diferença é brutal, levar dinheiro para a cidade, levar obra. E a chapa majoritária tem teses internas. Tem gente que defende que a gente não tenha candidato, que tenha candidatura própria, que apoia candidato da oposição ao governo. Até uma minoria que defende apoiar o governo. Eu pessoalmente, aí eu não estou falando em nome do partido, só Janiel, hoje, Janiel Ercílio, que é o presidente estadual, tem autorização de falar em nome de todos. Eu não tenho. Eu defendo candidatura própria. Eu acho que time que não joga não tem torcida. A gente teve, Breno deu um show na eleição passada, ganhou de Robson nas 40 maiores cidades do estado. E eu acho que time que não joga não tem torcida, e a gente está habituado a fazer campanha liso.
O Solidariedade é um balaio de liso. Então, para a gente não tem problema não ter estrutura, não ter dinheiro, não ter acesso à máquina pública. Isso para a gente não faz diferença, não. Você falou sobre o prefeito de Mossoró, o prefeito Alisson. E nos bastidores da política, se chegou a comentar de que a relação dos senhores estaria distante. Como é que o senhor está hoje com o prefeito de Mossoró, Alisson? A distância é que Alisson mora em Mossoró. 280 quilômetros. E eu moro em Natal. E ele acorda 7 da manhã na prefeitura e eu dou uma dica. Quer falar com o Alisson um pouquinho mais sossegado? Pode ligar 10h30 da noite que ele ainda está dando expediente na prefeitura de Mossoró. Entendeu? Alisson é meu amigo, meu irmão. Todo mundo sabe disso. É óbvio que ele está extremamente ocupado alterando a lógica de Mossoró dos últimos 50 anos na prefeitura. Eu sou presidente de uma CPI aqui. Domingo eu almoço com o Alisson lá na casa dele, prepara a boia, negão, que eu tô chegando aí domingo para comer de graça da sua casa. Domingo a gente almoça junto. Assim, pelo menos a cada 15 dias a gente se encontra. Eu tive com ele há 15 dias atrás e domingo a gente eu também vou estar com o Laurence, com o T. A gente é muito, o Solidariedade a gente é muito amigo, né? Você vê que muito pouca gente sai do Solidariedade. E a gente não tem... A maioria dos partidos, ele é construído numa lógica. Ou tem um projeto nacional sólido, como, por exemplo, o PT tem, eu tenho que reconhecer, ou é da máquina. Por exemplo, o presidente da Assembleia sempre tem o maior partido do Estado, o que tem mais deputados. Quando ele sai da presidência, esse partido desaparece. O governador leva não sei quantos deputados. O prefeito de Natal, a gente nunca teve a prefeitura de Natal, nem o governo do Estado, nem a presidência da Assembleia, e a gente hoje tem a segunda maior bancada da Assembleia. Falando no prefeito de Natal, dois vereadores de Solidariedade anunciaram um bloco independente. Eles eram aliados do prefeito Álvaro Dias e agora criaram um bloco independente junto com outros três. Anderson já não era aliado, né? E Klaus está respondendo internamente por não ter assinado a CPI. Houve uma reunião da Executiva Municipal e ele foi questionado, a postura dele não condiz com o que o partido quer em Natal. Ele pode ser expulso do partido, deputado? Não acredito. Assim, não tem esse o caminho. Mas hoje, internamente, eu não participei, eu não sou presidente da Executiva Municipal, eu estou relatando, sim, claro. Eu tive acesso à ata da reunião. Ele hoje os atos dele lá não condizem com o que o partido, ele se elegeu com pouco voto, se elegeu só se elegia se fosse na Solidariedade, na chapinha pequena, não se elegia em nenhuma chapa onde tivesse vereador. E, infelizmente, mas eu não interfiro nisso, o partido não interfere, mas o que ele está fazendo lá não é em nome do partido, não. E por esse aspecto, por esse relato que o senhor traz, o vereador Klaus Araújo hoje, ele seria uma persona não grata no Solidariedade? Não. Aí para minha relação pessoal, as relações pessoais, não. Sim. Persona não grata é coisa de inimigo. E Klaus, pessoalmente, é gente fina, gente boa, bom de papo, bom de farra, é um cara, é meu amigo pessoal. Uhum. Mas os atos dele na Câmara não são os atos do partido. E o que é que o partido... Por exemplo, o Anderson assinou a CPI. Uhum. Anderson assinou a CPI. Não há problema. Eu hoje estou na lógica estadual. Quem está na lógica municipal, os vereadores. É mais do que natural que eles decidam se vão apoiar prefeito, se não vão. Isso é normal. Uhum. Isso é normal. Não há interferência do partido nesse sentido. Agora, a gente ficou muito triste ele não ter assinado a CPI. Entendeu? Ele deveria ter assinado. Como a bancada de Solidariedade na Assembleia foi a única que assinou todas as CPIs. A única. Tem uma turma que só assina a CPI se for a favor do governo, e se favorecer o governo, tem outra turma que assinou só as suas contas. O único partido que assinou todos os pedidos de CPI na Assembleia fomos nós. Porque investigue. Eu não tenho problema nenhum na Ruth de daqui a 4 meses vir aqui e dizer, Kelps, metade dos processos ali, as pessoas eram inocentes. Os indícios, no final, não viraram provas. E eu vou dizer, que bom, porque eu prefiro que não tenha tido desvio. O que é que custa investigar com responsabilidade, sem acusação prévia, entendeu? Houve uma operação da Polícia Federal em Natal, com compra de respiradores sucateados, recalchutados. Por que os vereadores de Natal não querem investigar isso? Depois do Solidariedade, eu preferia que investigasse. Mesmo que ao final dissesse, não foi culpa, foi um erro, agonia de pandemia, ok, sem problema. Deputado Kelps Lima, do Solidariedade, obrigada, deputado. Obrigada pela presença aqui no estúdio. Eu que agradeço, Ana Ruth, e
jovenslideresrn.com.br. Você é jovem, quer ocupar a minha vaga na Assembleia, em especial se for menina, se inscreva no Jovens Líderes RN para disputar as eleições de ano que vem. Jovens Líderes, repita o site. jovenslideresrn.com.br ou então @jovenslideresrn. Você é jovem, só entrar na política, como Alisson virou prefeito de Mossoró, Laurence presidente. Anderson e Cláudio foram alunos da Escola Jovens Líderes. Entre, que no Solidariedade você não vai concorrer com parente meu, não. Deputado Kelps, obrigada.